toda a ação do maligno, ela passa pelo trono de Deus. Sim. O maligno não faz nada sozinho. Então, se Deus permitiu, há um propósito. Tudo que passa, ele não pode fazer nada. Gente, eu acho incrível quando eu vejo as pessoas dando tanto poder pro diabo, né? Colocando ele assim num pedestal. Só que tudo que ele faz precisa passar pelo trono de Deus. Se você serve ao Senhor, você tem o Senhor te guardando, te protegendo. Então, o diabo não pode fazer nada contra a tua vida, a não ser que haja um aprendizado, haja um crescimento. Porque, por exemplo, já que a gente está falando de Jó, né? Eu amo essa parte de Jó. Quando Deus fala que Jó é irrepreensível e tudo mais, a gente pensa que Jó é um cara, assim, semideus. Só que ele tem uma frase muito emblemática. Quando tudo começa a desmoronar, qual é a frase de Jó? Tudo que eu mais temia me aconteceu. Quando ele solta essa frase de tudo que eu mais temia me aconteceu, ele está mostrando que é um temor da alma dele. Qual era o temor da alma dele? Ele tinha uma reputação muito grande. Ele era um cara muito respeitado. Ele tinha pelo que eu estava estudando a respeito de Jó, ele era um cara não só de posses, mas muito respeitado na sua comunidade. Quase como um prefeito, um juiz, alguém ali que as pessoas recorriam. Então, quando começa a acontecer essas coisas, o que as pessoas vão falar de mim? Então, ele começa a pensar, peraí, tudo que eu mais temia. Minha família estava perfeita. Para que Deus continuasse me guardando, me abençoando, e para honrar a Deus, eu sacrificava até no lugar dos meus filhos. Meus filhos nem precisavam ir, eu vou lá e eu faço. Então, assim, ele se antevia tudo. Sim. Ele era um cara tão devotado que ele se antevia tudo, mas ainda assim ainda existia um apego. E é esse apego ali que é o problemático na vida de Jó. Quando aquela frase... Porque eu revirei o livro de Jó, eu falei assim, mas Satanás não poderia ter feito nada. Como que ele poderia ter feito? Sem nada? Aí a gente pega o que o satanismo fala. Então, Deus é mau, porque ele permitiu que aquilo tudo passasse sem motivo. E aí, qual foi a pontinha ali que abriu aquela possibilidade? Esse apego. Tudo que eu mais temia me aconteceu. E muitas vezes a gente está pegado a muitas coisas. Essa estátua maneiríssima aqui de Jesus, por sinal... Jesus maneirinho. Esse Jesus muito bonito, por sinal. Isso daqui ele pode simplesmente ser uma figura que está aqui no canto e você não bota devoção nenhuma. Mas a arca que a tua igreja te entregou, bisuntada de óleo, virou um altar. Do lado daquela Bíblia que está aberta, cheia de poeira há 50 anos. Teve gente que trouxe de São Paulo, não foi, Frank? Foi, verdade. Atrás de mim, Satanás. É verdade. Mentira, minha sogra, mentira. Ela tá vendo, hein? Vocês param, hein? Ó, papo reto, Wagner, botou aqui. Wagner, cheguei compartilhando no Facebook. Quando eu voltar ao podcast, vou levar sal grosso e água do Rio Jordão. Vamos fazer um churrasco. Mano, pesado isso aí. Ele é muito problemático. Deixa os meninos vender o negócio. Tem gente comprando. Deixa vender. Jesus. Curte, compartilha, dá um like, se inscreva no canal. Ah, e falando em Jó, curiosamente, ele dobrou tudo, né? Deus deu tudo em dobro pra ele, né? Só os filhos que não. Ponto de interrogação. Depois você vai ler lá por quê. Né? Por quê, Varão? Por quê? Vamos fazer um podcast só por causa disso. Tudo foi dobrado, menos os filhos foi dobrado. Né? Depois a gente faz um podcast. Vai ler a Bíblia, vai ler que você vai entender. Pamela Fonseca. Por que mesmo depois das orações de renúncia, ainda há pessoas que continuam sofrendo opressões fortes? O que seria a oração de renúncia que ela fala aqui? Existe uma oração específica para a opressão? Então, acredito que Pamela já deve ter me acompanhado em algum lugar aí, Pamela. Porque eu falo a respeito de autolibertação. Então, a autolibertação já é um tema herético e problemático. Porque não existe autolibertação para você. Você sozinho você não faz nada. Mas o processo que eu chamei ali, porque tem que ter uma nomenclatura de autolibertação, é o processo onde você faz as suas confissões e renúncias com o Senhor. É o momento em que você bota tudo na mesa e você tira a legalidade dos espíritos malignos que estão agindo na sua vida. Sim. Então, é um momento ali de confissão, um momento em que você faz a renúncia e você, na autoridade do nome de Jesus, manda que esses espíritos malignos saiam. Agora, você fez todo esse processo. Lá na apostila de libertação, tá lá o passo a passo ensinando a fazer. Site carlafigueira.com.br. Inclusive, esse tema aqui, tá? Ele foi... Tá na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo. É de graça, tá?
Tá na descrição do vídeo. Inclusive, esse tema aqui rendeu 3 páginas a mais na apostila de libertação, tá? Vai lá Opa! fazer o download. Segunda edição, o marido já botou no site já tá atualizado. Então, quando você faz ali esse processo de você fazer a confissão com o Senhor, você confessa seus pecados, você confessa tudo que fizeram de mal pra você, tudo que você fez de mal, não adianta que ele tá vendo teu coração, não adianta você fingir. Você fez todo esse processo, aí você começa a renunciar aos espíritos malignos, começa a renunciar às pessoas com quem você teve relação, começa a renunciar a todos os seus atos. Você vai fazer esse processo todinho, você vai revirar a tua vida. Vai doer, você vai ter que ver um monte de coisa, dar de cara com um monte de coisa. Fez esse processo, você vai mandar o espírito maligno embora. Agora, você acha que o espírito maligno que se mandou embora ficou feliz? Ou você acha que ele vai tentar voltar? Isso aí. Ele vai tentar voltar. E o que a Bíblia diz? Quando ele sai, ele volta com mais 7. Então, se ele saiu, ele vai tentar voltar. Todas as suas práticas pecaminosas, elas vão tentar voltar. Por isso que é o que eu falo. Assim, é complexo isso que eu vou falar aqui agora, mas a maioria das pessoas que eu lido, elas estão começando pelo processo de libertação para depois caçar uma igreja. Não está sendo o processo tradicional que a gente tinha até então. Caça uma igreja, aí você chegou na igreja, você vai cair endemoniado, não era assim? Isso. Você vai cair endemoniado, aí o espírito vai ser mandado embora, aí você vai virar membro. Só que muitas pessoas estão chegando nessa conclusão sem ainda ter igreja. Por que elas estão chegando nessa conclusão? Porque elas são loucas? Porque o Senhor está chamando elas nessa condição. Então, se ninguém estiver preparado para lidar com essas pessoas que ainda não têm casa, elas vão continuar. Cheguei na conclusão e não tenho para onde ir. Sim. Então, a direção que o Senhor tem dado é isso. Ensina essas pessoas a se limparem com Ele, ninguém se limpa sozinho. Faz esse processo, agora precisa de uma igreja. Por quê? A igreja, uma das coisas que está associada, gente... Eu vou fazendo os cortes, né? Uma das coisas que está associada aqui à retaliação é o conceito de cobertura espiritual, né? Não sei o que vocês pensam que é a respeito disso. Eu não concordo muito com cobertura espiritual. Eu acho que ela está muito atrelada à grana. Eu vou te fazer cobertura, mas tu me paga, né? É o que mais está associado. Tem não. Tem. Ah, se tem. Então, assim, tá muito associado a isso. Mas o que eu chamo, Carla, eu nominei de proteção eclesiástica. Não é cobertura espiritual, é proteção eclesiástica. Você já fez seu processo. O diabo tá furioso contra a tua vida, porque você mandou ele embora. Ele mandava você ir pro bar, fazer isso, você fazia. Ele te botava numa condição... A entidade que andava com você, ela te botava na balada e você arrastava os homens tudinho. Então, ela se deliciava através de você. Ela te usava, você era o cavalinho dela. E ela fazia tudo através de você. Aí você identificou, cara, eu preciso de Jesus. Você foi lá, entregou sua vida para Jesus. Se você não entregar a vida para Jesus, não existe libertação. A gente não faz descarrego. Entregar a vida para Jesus para fazer o processo de libertação. Você fez esse processo, agora você precisa de uma igreja. Por que você precisa de uma igreja? Porque quando a retaliação vier, quando eles se levantarem contra você, se você estiver sozinho, vai ser como um animal na savana sozinho. Vai ser como um leão doente mancando no meio do deserto. Você vai ser atacado. Então, quando você está num corpo... Como a Bíblia fala, você foi enxertado na videira verdadeira, você está recebendo a alimentação. Nesse momento que você vai para a igreja, agora tem que ter discipulado, tem que ter acompanhamento pastoral, tem que ter acompanhamento de grupo, tem que ter instrução bíblica e você tem que ser acompanhado quase que como um bebê. Paulo fala, eu dei leitinho. Carla, mas eu já fiz todo esse processo, eu já fui crente lá atrás. Filho, você está voltando, você precisa ir para os aparelhos. Você fez todo o processo, mas você vai ter que tomar soro, antibiótico. E isso aí a igreja tem que fazer com você. Então, não adianta você fazer isso e não estar firmado numa igreja. Aí agora a gente entra na complicação que vem logo depois disso. A galera falando pra mim que não acha igreja. Adianta eu falar isso tudo e a galera não acha. Tem uns É aí difícil. que não se dobraram ainda. Tem. Se procurar direitinho, biblicamente Tem. falando. Só que você tem que ter um entendimento, tem que ler a Bíblia, né? Isso a gente aí. tava falando isso lá em Isso off. aí. Rapaz, é complicado, porque